Veranópolis, o turismo em movimento, por Itamar Ferreto Comaru. Nota 1. Para o desenvolvimento do presente capítulo, foram utilizadas entrevistas, correspondências, documentações oficiais, estudos acadêmicos, dossiês, registros civis, policiais, judiciais, eclesiásticos e militares. Também foram utilizados relatórios oficiais, jornais e periódicos de alcance nacional, regional e municipal, além de materiais de divulgação de órgãos oficiais, partidários, profissionais, associativos, técnicos. Veranópolis, ao longo do tempo, foi identificada por diversos títulos, como Cidade Veraneio, Princesa dos Vales, Berço Nacional da Maçã, Terra da Longevidade e, mais recentemente, Cidade Amiga do Idoso, título concedido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2016. Nesse momento, o município passou a integrar uma importante rede global, constituída por mais de 600 cidades em 37 países, como destaca a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS 2018. Localizada na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 170 quilômetros da capital, Porto Alegre, a cidade de Veranópolis sempre dialogou intensamente com o turismo ao longo de sua história. Assim, em meio aos diversos processos econômicos, sociais, políticos e culturais que perpassam a história da localidade, a atividade turística sempre esteve presente, em diálogo com diversas alcunhas e transformações. Desde seu surgimento, ainda quando era a colônia Alfredo Chaves, Veranópolis apresentou uma gama representativa de recursos naturais e culturais que se destacavam ao olhar do outro. Em sintonia com tais recursos, observava-se também a diversidade de trajetórias, esperanças, culturas, identidades, histórias e memórias de seu povo. Hoje, Veranópolis, ao lado de outros 32 municípios, integra a região turística Uva e Vinho e está inserida na Rota Termas e Longevidade, uma organização turística que abrange os municípios de André da Rocha, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Bassano, Nova Prata, Protásio Alves, Vila Flores e Vista Alegre do Prata, na maioria descendentes da grande colônia Alfredo Chaves. Em seu território turístico, ganham destaque os mais diferentes saberes e fazeres artesanais, a gastronomia, a produção vitivinícola e algumas arquiteturas de espetáculo, como a Ponte Ernesto Dornelles, inaugurada em 1952, e popularmente conhecida como Ponte do Rio das Antas, que interliga o município à cidade vizinha de Bento Gonçalves, um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil. Outro destaque é o Portal Monumento, localizado no acesso principal da cidade, que foi edificado em homenagem aos 125 anos da colonização italiana no Rio Grande do Sul, além da Casa Sareta, reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, como um dos patrimônios arquitetônicos do Estado. A Igreja Matriz São Luís Gonzaga, a Fonte da Longevidade, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa e a Vila Bernardi também são referenciais turísticos locais. As vinícolas Simoneto, Antônio Bim, Da Paz e Noé, conhecidas por sua tradicional produção vitivinícola, propagam uma multiplicidade infindável de saberes, fazeres e memórias decorrentes do vigoroso trabalho com a terra, os parreirais, o plantio e a colheita das uvas. Imagem de Maria Salete Martinelli, esculpindo uma das imagens que compõem o monumento Farla América, Veranópolis, 1999. Autoria não identificada, acervo do Moonver. Na foto, a artista finaliza sua escultura. A foto está em cores.
Imagem do Portal Monumento ou Monumento Farlamérica, Veranópolis, 2000. Contou com projeto estrutural do arquiteto Celestino Rossi e projeto artístico dos escultores Heraldo Fontana e Maria Salete Martinelli. Foto Parisi, acervo do Monver. Na foto, destaca-se o portal instalado no trevo de acesso principal de Veranópolis. A foto está em cores. A torre Mirante da Serra, inspirada na Canadian Tower, parece ter potencializado ainda mais o destaque da gastronomia local, reconhecida historicamente por moradores e visitantes em seus diversos bares, restaurantes, lancherias, cantinas e pizzarias. A natureza, há tempos, apresenta-se como a concepção dominante do turismo praticado em Veranópolis, encantando tanto moradores quanto visitantes. Dentre tantas opções, um local de amplo e fácil acesso que se destaca é o Belvedere do Espigão, mirante para o Vale do Rio das Antas, que de longa data cria memórias marcadas por momentos de alegria, diversão e acolhimento. Esses referenciais são importantes em um mercado que movimenta milhões de reais anualmente. Afinal, nacionalmente, o turismo se apresenta como um importante fator de movimentação econômica e geração de receitas para os mais diversos destinos turísticos brasileiros. A Confederação Nacional do Comércio, CNC, destaca que entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, o faturamento da alta temporada brasileira alcançou 162 bilhões e 200 milhões de reais, valor que abrange gastos com, abre aspas, hospedagem, bares e restaurantes, serviços culturais, passagens aéreas e locação de veículos, transportes intermunicipal e interestadual, agências de viagens, entre outros. Fecha aspas. CNN Brasil, 2024. Outro ponto que merece atenção é que, embora o turismo se mostre fragmentado em várias categorias e possibilidades, podemos destacar o turismo cultural, de aventura, de consumo, de eventos, de estudos, além do turismo dedicado aos esportes, aos negócios e ao campo religioso, sem esquecer do turismo rural e do antigo turismo de saúde. É possível afirmar, sem medo de errar, que com maior ou menor intensidade, todas essas modalidades dialogam historicamente com o município. Campo de, abre aspas, práticas histórico-sociais que pressupõem o deslocamento dos sujeitos em tempos e espaços diferentes daqueles dos seus cotidianos, fecha aspas. Gastal, Mesh, 2007, página 11. O turismo pode ser percebido como uma atividade complexa, permeada de relações, acolhimentos, respeito e possibilidades. Dentre tantas conceituações técnicas ou científicas, parece importante compreendermos o turismo como uma espécie de território do, entre aspas, em uma perspectiva de ampliação e inclusão, e não como um simples território do, entre aspas, pois este ponto de vista poderia reduzi-lo enquanto potência e possibilidade. Para além disso, mesmo antes de se consolidar como a cidade veraneio, muitas tramas históricas e sociais se destacaram ao longo do tempo. Entre elas, o turismo sempre se destacou como um importante agente de desenvolvimento social, político e econômico. É o que se procura apresentar, mesmo que brevemente, a seguir. O turismo em Alfredo Chaves, dinâmicas culturais. Em Veranópolis, pode-se considerar que as pretensas raízes do turismo datam de 1920, período em que os visitantes da capital chegavam à cidade, de origem imigrante, em busca de diversões fundamentadas em festas,
eventos, carnavais e peças teatrais, em uma escala muito maior do que ocorrera até então. Se essa data for considerada, é possível perceber esse momento como uma espécie de primeiros movimentos turísticos organizados para uma atividade mais intensa ou regular. No entanto, há outras possibilidades. Relatos e registros anteriores a essa data demonstram a existência de vários hotéis, hospedagens e casas de pasto que colaboraram intensamente para o desenvolvimento de um fluxo turístico anterior aos anos de 1920. Dentre eles, destaca-se o Hotel de Luciano de Cusati, abre aspas, amigo dedicado do Brasil, tanto quanto são todos os colonos desta próspera e populosa região. Fecha aspas. Nota 2. A Federação, Porto Alegre, 4 de dezembro de 1889. Edição 278, página 1. E foi palco para as muitas das animadas comemorações que se seguiram em Alfredo Chaves quando da proclamação da República Brasileira, em 1889. Desse modo, de Cusati pode ser percebido como um dos primeiros hoteleiros de Alfredo Chaves, com seu hotel frequentemente destacado nas páginas dos jornais da capital pela boa qualidade dos serviços disponibilizados aos visitantes. O proprietário também era destacado nos jornais por ser um negociante de renome na sociedade gaúcha da época. Nota 3. O Rio Grande, Porto Alegre, 14 de janeiro de 1893. Página 1. A derrubada da mata, o trabalho com a terra, as plantações e o cultivo das diversas culturas, além do desenvolvimento das pequenas fábricas, que estruturaram muitas das futuras indústrias, fizeram com que a localidade se tornasse, dia a dia, um exemplo de pujança e empreendedorismo, configurando-se como um, abre aspas, importante e populoso município, um dos mais importantes da zona colonial, fecha aspas. Nota 4. A Federação, Porto Alegre, 15 de janeiro de 1904, página 16. Os desejos de prosperidade continuavam a atrair mais e mais pessoas. Em 1907, nota 5, o, abre aspas, desenvolvimento admirável, fecha aspas, de Alfredo Chaves, percebida aos olhos da capital como uma, abre aspas, das mais belas pérolas da região colonial do estado, fecha aspas, localidade extremamente, abre aspas, próspera e futurosa, fecha aspas, ainda dependia majoritariamente das lides agrícolas, o que gerava alguns tensionamentos sociais, tendo em vista que nem todos os imigrantes seriam agricultores ou teriam se adaptado plenamente a tais atividades. Um caso em especial já havia atraído a atenção de muitos, afinal, ao destacarem-se como, abre aspas, artistas, tecelões, alfaiates, cervejeiros, serralheiros, pintores, etc., fecha aspas, 678 imigrantes poloneses partiriam de Alfredo Chaves rumo a Porto Alegre, abandonando as terras que haviam recebido para não mais voltar para qualquer colônia em que não houvesse o, abre aspas, serviço de suas profissões, fecha aspas. Em vão, os gestores da colonização tentaram persuadi-los de todos os modos possíveis, inclusive pedindo apoio ao clero de Porto Alegre, para que tal grupo regressasse para Alfredo Chaves. Negando-se, abre aspas, preferiam morrer a voltar para um serviço para o qual não se sentiam com a aptidão e a força necessárias. Fecha aspas.
Extremamente contrariados, os gestores gaúchos os encaminharam para a cidade do Rio de Janeiro, avisando aos gestores administrativos de lá que tal grupo seria formado por, abre aspas, artistas, vagabundos e antigos grevistas das fábricas europeias, por conseguinte, impróprios para o trabalho da agricultura, o único que aqui temos e podemos dar a imigrantes que vêm concorrer para o desenvolvimento da indústria da nossa pátria. Fecha aspas. No decorrer dos anos, o trabalho agrícola ainda soava fundamental na localidade de origens coloniais. Entretanto, outras atividades intelectuais, comerciais e industriais já começavam a apresentar-se como relevantes na localidade. A Federação, Porto Alegre, 11 de fevereiro de 1891, edição 35, página 1. A população de Alfredo Chaves já contava com mais de 22 mil habitantes que, além das lides agrícolas, passavam a integrar um amplo contexto social em diálogo com 119 industrialistas, 118 negociantes, 38 sapateiros, 24 ferreiros, 38 servidores públicos, 12 produtores de celas, 10 curtidores de couro, 11 carpinteiros, 9 clérigos, 6 marceneiros, 6 açougueiros, 5 funileiros, 5 alfaiates, 4 padeiros, 3 advogados, 2 mecânicos e um escultor, distribuídos em seus diversos distritos. Nota 6. A Federação, Porto Alegre, 21 de setembro de 1907, edição 222, página 1. Imagem da festividade de recepção do ministro italiano Rosso à colônia Alfredo Chaves, 1890. Ao fundo, o Hotel de Luciano de Cusati. Autoria não identificada, acervo privado de Ana Regina Dalla Coletta. Na foto, uma grande comitiva, com banda marcial e citadinos, pousa para o registro em frente ao hotel. A foto está em sépia. Imagem da vista da Vila de Alfredo Chaves por uma das vias laterais. 1910, aproximadamente, autoria não identificada. Na foto, vê-se algumas casas, a grande maioria em madeira. A foto está em preto e branco. As inovações eram diárias, assim como a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Desse modo, os produtores, inventores e comerciantes não tardaram em cobiçar o ouro das medalhas de premiação nas feiras e exposições nacionais e internacionais, como a Exposição Internacional de São Louis, nos Estados Unidos da América, onde Alfredo Chaves apresentou diversas amostras das madeiras existentes na localidade. Nota 7. A Federação, Porto Alegre, 26 de dezembro de 1903. Edição 300, página 2. E a Exposição de Milão, na Itália, onde foram apresentados os registros fotográficos do município, por intermédio da obra do fotógrafo Adolfo Giovannini. Nota 8. A Federação, Porto Alegre, 25 de novembro de 1905, edição 273, página 2. Ainda no tempo do hoteleiro de Cusati, que algum tempo depois reinauguraria o seu hotel na cidade de Montenegro, a localidade apresentava-se atrelada à presença de relevantes olhares nacionais e internacionais. Como seriam os tantos professores, pesquisadores e cientistas das mais diferentes origens que por ali se estabeleceram ou estiveram por certo período. As aceleradas transformações da vila logo passariam a se fazer ver ante olhares curiosos e atentos,
não tardando a chamar a atenção dos, entre aspas, excursionistas, que chegavam, em geral, da própria capital. Algumas das revistas editadas em Porto Alegre se encarregavam de divulgar as possibilidades turísticas e os melhoramentos urbanos das cidades do Rio Grande do Sul. Na Exposição Internacional de 1908, realizada na então capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, Júlio Carlos Refosco e Giuliano Generali, produtores de farinha, Antônio Vetrizzi, Giovanni Zardo, Batista Casarim, Secondo Badalotti, João Parzan, José Giacomuzzi, João Antonioli, Jacinto e Inácio Freiner, Isidoro Cavedon e Domingos Farina, produtores de vinho, Marcelo Giordani, destacado produtor de vinhos e cachaça, Tercílio Casonati, produtor de café, Ângela Piccoli, produtora de seda, Angelita Mion Arisi, Clotilde Martim, produtoras de mantas de seda, Antônio Esfredo, Giacomo Paludo e Luigi Marchi, produtores de trigo, José Marcos e José Tresco, produtores de milho, João Rebelato, produtor de cevada, Antônio Paludo, produtor de amendoim, Sebastião e Antônio Delmarco, produtores de algodão, Carlos Puirozon e José Sartoreto, produtores de favas, Fernando Bedin, também produtor de favas e trigo, João Girardi, produtor de válvulas de latão, Guilherme Guinho, desenvolvedor de produtos em couro, Francisco Marquieres e Alessio Serafim, produtores de cereais, Antônio Tedesco Filho, produtor de campainhas, Giovanni Gagliassi, produtor de graxas para calçados, Dionísio Maré, produtor de erva mate, e Fiorindo Dalla Coletta, reconhecido inventor, passaram a receber ainda mais destaque social pela ampla qualidade de seus produtos, aprovados para integrarem a renomada exposição. Imagem da vista da Avenida Osvaldo Aranha, Palugana, Alfredo Chaves, 1910 aproximadamente. Autoria de José Lucaora, acervo do Moonver. Na imagem, vê-se a larga avenida cruzando a vila, com casas de madeira, em sua maioria, acompanhando o desenho da avenida e das pequenas ruas que a cortavam. Foto em preto e branco. A consolidação da estrada de ferro, seguida pela chegada do trem em 1910, na cidade de Caxias do Sul, além de intensificar o fluxo de pessoas e mercadorias na região nordeste do Rio Grande do Sul, em uma perspectiva até então desconhecida, também acelerava a transformação de muitos de seus cenários urbanos e sociais. Assim, em diálogo com os novos usos culturais dos espaços e das novas sociabilidades, registraram-se também aqueles que se dirigiam à serra em busca dos benefícios da exuberante natureza, a fim de ampliar a qualidade de vida ou mitigar problemas de saúde. Alguns dos novos grupos que logo se fizeram perceber na região foram os Raidmans, sujeitos que, em busca de aventuras, emoções e contemplações, percorriam médias e grandes distâncias a pé, em um misto de competição, aventura e deleite social. Alguns, tempos depois, passaram a se valer do uso de bicicletas, automóveis ou motocicletas. Essa prática, por algum período, mostrou-se socialmente relevante, tanto por incluir alguns membros da elite dos clubes sociais existentes na região, quanto por proporcionar a organização de desafios esportivos entre alguns dos clubes da capital e da Serra. Um grupo de raidmans pode ser visto no registro fotográfico a seguir, originalmente publicado pela revista Kodak, durante a preparação para percorrer o caminho que ligava o distrito de Capoeiras, atual Nova Prata, até o distrito central Alfredo Chaves, em 1912.
O ano de 1912 também ficaria marcado pela instalação da rede elétrica e do rico e afamado Banco Pelotense na localidade, que passava a integrar um circuito financeiro formado pelas cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Uruguaiana, Livramento, Alegrete, Bagé, São Gabriel, Dom Pedrito, Cruz Alta, Bento Gonçalves, São Vicente e Caxias. Nota 9. Kodak, Porto Alegre, número 6, 2 de novembro de 1912. Página 4. Fundação Biblioteca Nacional. À medida que a localidade atualizava continuamente sua paisagem urbana, seu clima agradável e a beleza de sua paisagem natural, não tardavam em se destacar aos olhos dos demais municípios do Rio Grande do Sul. Imagem do grupo de Raidmans em Alfredo Chaves, 1912. Nota 10. Kodak, Porto Alegre, número 8, 16 de novembro de 1912, página 13. Fundação Biblioteca Nacional. Na foto, o grupo composto por 11 homens que fizeram o trajeto de Capoeiras a Alfredo Chaves. O grupo pousa para o registro de gravata, boina, camisa branca, suspensório e calça escura. A foto está em preto e branco. Assim sendo, as paisagens culturais, as casas, as ruas e os ofícios ganhavam novos olhares e interesses, fazendo com que Alfredo Chaves fosse continuamente destacada nos jornais da capital como uma das belas pérolas da região colonial do estado. Nota 11. A Federação, Porto Alegre, edição 278, 6 de dezembro de 1899. Página 1. Tais enaltecimentos fomentaram novos e frequentes deslocamentos de grupos formados por pessoas de destaque na imprensa da capital, tanto pela relevância social que possuíam, quanto pelas frequentes viagens a lazer ou negócios que costumavam realizar. Logo, é interessante perceber que esse início das atividades turísticas na localidade de Alfredo Chaves não se restringia a um período específico do ano, podendo ser compreendido como palco de férias regulares. No Brasil, o direito às férias generalizadas somente teria início a partir de dezembro de 1925, quando foi promulgado o Decreto número 4.982/1925, Brasil, 1925, que concedia aos empregados e operários comerciais, industriais e bancários, além das, abre aspas, instituições de caridade e beneficência do Distrito Federal e nos estados, fecha aspas, 15 dias de férias anuais, abre aspas, sem prejuízo dos ordenados, diárias, vencimentos e gratificações, fecha aspas. Desse modo, é possível considerar que até a oficialização do decreto, o maior fluxo de visitantes chegados a Alfredo Chaves ocorreria nos finais de semana ou em dias de feriados, quando se tratassem de trabalhadores assalariados ou a qualquer momento do ano, quando tais pessoas integrassem as elitizadas camadas sociais gaúchas, muitas vezes detentoras de altas rendas. No entanto, a rápida intensificação dos fluxos e suas inevitáveis consequências sociais fariam com que nem sempre os visitantes fossem bem vistos por algumas camadas da sociedade. Nesse contexto, destacam-se os sacerdotes católicos, que em Alfredo Chaves exerciam as mais diversas atividades pastorais. Assim, dentre outras manifestações, a que consta no livro tombo paroquial, ao fazer referência aos festejos do Carnaval de 1920, parece resumir tais embates. Afinal, como afirmou Frei José de Bento Gonçalves, tratava-se do, abre aspas,
inferno que andava todas as noites em luxuosos aparatos com gritarias, tambores, trombetas, etiam genere musicarum infernabium, pelas ruas, casas, teatros, etc. Fecha aspas, nota 12. Paróquia São Luís Gonzaga, livro tombo 1920, página 49. Segundo sua percepção, era preciso considerar os bons trabalhos desenvolvidos pelo seu antecessor, Frei Louis de Lavernat, nome sacerdotal do religioso francês François Garrin. Mas seria falso supor que a localidade, abre aspas, tivesse chegado a ser um deserto de anacoretas. Fecha aspas, nota 13. Paróquia São Luís Gonzaga, livro tombo, 1920, página 49. Longe disso, a vida publicamente imoral do intendente, imitado dessa sua indiferença religiosa pela quase totalidade dos empregados, a vida de luxo, sedenta de divertimentos e prazeres de certos veranistas e neovindos da capital, os grupos e clubes recreativo e morais, os cinemas, idem, etc., 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 lutavam contra o bem. Nota 14. Paróquia São Luís Gonzaga, livro tombo, 1920, página 49. Aos olhos dos religiosos da época, a efervescência das relações seria preocupante, o que demandava uma tomada de posição rápida e rígida diante da presença dos estranhos visitantes e dos possíveis perigos morais decorrentes das relações desenvolvidas entre moradores e visitantes. Essa postura combativa seria também direcionada aos agentes do poder público, que, além de nada fazer para combater tal situação, acompanhavam os visitantes em suas, abre aspas, aventuras mundanas, fecha aspas, valendo-se do púlpito para manifestar suas percepções de contrariedade aos excursionistas advindos de Porto Alegre, capital então administrada pelo engenheiro carioca José Montauri de Aguiar Leitão, que recebera frequentes destaques estaduais quando ocupou o cargo de diretor da colônia Alfredo Chaves, configurando-se como um dos responsáveis pela localidade passar a ser percebida como um espaço que ambicionava a modernidade social e urbana, mediante o planejamento organizado de ruas, praças e jardins, além do desenvolvimento de belas edificações e da abundância das mais diversas atividades culturais. As tensões pareciam aumentar. A já mencionada implementação da rede de energia elétrica, em 1912, não apenas propiciou o surgimento dos cinemas, mas também incentivou as atividades desenvolvidas em teatros, clubes e sociedades culturais, como a Società Italiana Principe di Piemonte, os Cavaleiros do Luar e a Sociedade Carnavalesca dos Tiriricas. Imagem de baile de carnaval na Società Italiana Principe di Piemonte, Alfredo Chaves, década de 1930. Foto Perim, acervo do Moonver. Na foto, os citadinos e visitantes se divertem, vestindo fantasias e dançando, provavelmente marchinhas de carnaval. A foto está em preto e branco. Imagem da sede da Società Italiana Principe di Piemonte, Alfredo Chaves, década de 1930. Autoria não identificada. Acervo do Moonver. Na foto, a fachada da associação, composta por 3 portas no andar inferior, 2 janelas laterais e uma porta e sacada no andar superior. A foto está em preto e branco. Além desses, a Orquestra Carlos Gomes, as bandas de música, os passeios pela zona rural, as atividades esportivas, as novas lojas, os bares e restaurantes, entre outros atrativos,
possibilitaram o que um dos religiosos considerou como uma, abre aspas, invasão dos veranistas da capital, fecha aspas. Com, abre aspas, tantos veranistas e a fácil comunicação com a cidade, intensificou-se extraordinariamente a sede de divertimentos, cinemas, teatros, futebol, conferências, etc., etc., tudo se acabando sempre em bailes, não sempre dos mais morais. Fecha aspas. Nota 15. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1920, página 49. Um dos mais importantes pontos de encontro entre moradores e visitantes era o Café Zanqueta, localizado no coração da zona central da localidade. Um espaço onde as pessoas se encontravam durante o dia e, especialmente, à noite, para conversar, jogar cartas, bilhar, snooker, bem como para comer e fazer belas festas, sendo muito apreciados os saborosos quitutes que preparavam e serviam, com muita cordialidade, no bar do café. Chá, café, doces caseiros, biscoitos, sonhos, pastéis, bolos, sorvetes e sucos naturais. Na parte superior do Café Zanqueta, havia um salão para eventos importantes, como banquetes de casamento ou de recepção a personagens ilustres que visitavam Veranópolis. Muitas pessoas da comunidade tiveram seu banquete nupcial oferecido no restaurante do café, célebre pelos apetitosos e criativos pratos de sua culinária. Entre as festas realizadas, muitos ainda lembram as noites juninas, tradicionalmente em frente ao café. Erguiam uma enorme fogueira e serviam pipocas, pinhões, amendoins às pessoas da comunidade, que participavam com alegria e fraternidade. No período que o Café Zanqueta foi alugado para a família de Dona Itália Fachin, 1939-1941, o Sr. Hermes Fachin, filho de Dona Itália, instalou no prédio do café a primeira rodoviária de Veranópolis. Costa, 1998, página 215. Imagem da Sociedade Carnavalesca dos Tiriricas, em frente ao Mercado e Café Zanqueta. Alfredo Chaves, década de 1920. Autoria não identificada, acervo do Monver. Na foto, em frente ao café, está o Bloco dos Tiriricas, de Alfredo Chaves, composto majoritariamente por homens, contando com 50 membros aproximadamente. A foto está em preto e branco. O sucesso do referido café levou à inauguração do prestigiado Hotel Zanqueta, em 1946, resultado do grande fluxo de visitantes que seguia aumentando consideravelmente na localidade. O hotel se tornara famoso na região e no estado, recebendo sempre muitos hóspedes, viajantes e veranistas de diversos lugares, atraídos pela beleza da serra, pelo clima saudável e também pela mesa farta e saborosa do hotel, com sua tradicional hospitalidade. Costa, 1998, página 215. A procura por reservas no Hotel Zanqueta era tão intensa que Fidel e José Zanqueta, moradores de Porto Alegre e irmãos de Primo Antônio, diretor do hotel, proprietários do Café Pan-Americano, localizado no Mercado Público, e do Café Rex, na Rua da Praia, quase esquina Ladeira, já reservavam, na capital, as vagas para as pessoas que vinham veranear em Veranópolis, no hotel. Costa, 1998, página 215. Com tantos visitantes, o novo hotel era palco de muitas festas e atividades, em especial na adega, dependência especial reservada para festas, eventos beneficentes e sociais,
chás, aniversários, carnavais e outras diversões organizadas para reunir e alegrar os veranistas e o pessoal da comunidade. Costa, 1998, página 215. Diante da multiplicidade de novas atividades sociais e culturais apresentadas aos moradores, os religiosos procuravam amedrontar seus fiéis, relacionando as tragédias naturais ocorridas naquele período a possíveis castigos decorrentes da ira divina. Imagem do Hotel Zanqueta em sua lateral. Em tons rosados, suas paredes externas contrastam com as pequenas árvores verdes. A foto está em cores. Imagem do Hotel Zanqueta, Veranópolis, década de 1970. Foto Parise. Acervo do Moonver. Na foto, destaca-se a fachada com portas e janelas ovais. A foto está em cores. Nesse sentido, em uma perspectiva regional mais ampla, tornou-se célebre o debate ocorrido entre Francisco Firpo, articulista do jornal A Época, editado em Caxias do Sul, e Marcelino Prates, do jornal Estafeta Rio-Grandense, de Garibaldi. Em maio de 1941, o garibaldense, ao refletir sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, declarou que, abre aspas, Deus não podia deixar impunes tantas barbaridades e imoralidades praticadas pelos gozadores da vida durante o último carnaval. Os homens devem se convencer de que há um Deus e que a sua lei não pode ser impunemente violada. Fecha aspas. Valduga, 2007, página 178. A contrariedade de Marcelino Prates em relação a bailes e festas mostra-se alinhada ao ponto de vista de muitos religiosos da época, como o baile realizado em Alfredo Chaves no Carnaval de 1920, que foi comparado ao inferno na Terra. Aos olhos dos sacerdotes, era preciso dar um basta. Assim, abre aspas, para não deixar tranquilo o furioso lobo no seu rebanho, o padre levantou energicamente, mas com toda a prudência, a sua voz contra esses abusos e desordens. Fecha aspas. Nota 16. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1920, página 49. De modo que, durante o transcorrer das missas, começou a manifestar sua preocupação com a possível falta de responsabilidade das famílias, afirmando não compreender como um pai e uma mãe, abre aspas, podem dormir sonhos tranquilos enquanto os filhos, as filhas, estão caminhando alegremente pelas ruas ou dançando nos braços de uma máscara. Fecha aspas. Nota 17. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1920, página 49. Os desassossegos pareciam se ampliar. Carnavalistas haviam incluído na comissão do carnaval as autoridades. Abre parênteses, intendente, juiz de comarca, etc. Fecha parênteses. E quase todos os posi-grossi da nossa sociedade. Os maus, chefiados por um bocaneira, Câmara Resende, etc., ameaçaram acusar o pobre do vigário às autoridades superiores, pois diziam eles gozarem da maior estima na cúria. Nota 18. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1920, página 49. Ao analisar algumas situações semelhantes, o padre Genésio Bonfada, 1991, página 74, considerou que, naquela época, grande parte do, abre aspas, clero italiano sustentava uma linha severa e puritana, com referência ao divertimento social, especialmente o baile,
que era taxado de, entre aspas, sepulcro do pudor, entre aspas, caverna do diabo, entre aspas, fogueira de obscenidades, e até de, entre aspas, celebração demoníaca. Fecha aspas. A dinâmica de festividades potencializava algumas tensões também contra a Società Italiana Principe di Piemonte, responsável pelos bailes mais representativos e pelas sessões de cinema condenadas pelos religiosos. Segundo Busata Stavinsky, 1979, página 45, a direção de tal sociedade seria abertamente contrária às normas da Igreja Católica, por promoverem sessões facciosas e bailes provocantes, chegando ao desatino de organizar uma reunião dançante em praça pública. Como era de se esperar, o vigário não podia deixar de manifestar seu desdém por tal aberração. Os promotores, porém, dessa diversão escandalosa, levados pelo pérfido propósito de melindrar o vigário, tiveram a desfaçatez de reprisar a bagunçada, na certeza de levar de vencida a atitude do vigário. Mas longe de se indispor, o calmo e prudente vigário ganhou a batalha com silêncio e oração. É interessante perceber que tal período seria também marcado pelo fim da gripe espanhola, 1918 a 1920, uma pandemia responsável por ceifar milhões de vidas em todo o planeta, não sendo diferente no Rio Grande do Sul. Desse modo, as diversas festas ocorridas naqueles anos transformaram-se em uma espécie de comemoração obrigatória, desenvolvida com a intenção de valorizar a própria sobrevivência. Contudo, ao contrário do que afirmam Busata e Stavinsky, 1979, as tensões não arrefecem totalmente, embora tenham ocorrido alguns pequenos movimentos que preconizavam uma sociabilidade mais positiva, ainda que oscilante, entre os envolvidos, em especial a partir do início da década de 1930, quando se dá a chegada de um religioso que havia iniciado sua vida pastoral como, entre aspas, capelão militar, atuando na coluna Nordeste, na Revolução de Getúlio Vargas, fecha aspas. Capuchinhos, RS, 2024. Tratava-se de Frei Afonso Lazarete, também conhecido como Afonso de Caxias, que passou a observar as belezas da localidade, destacando-a como um lugar, abre aspas, alto, montanhoso, cortado por rios por todos os lados, águas boas, clima esplêndido no verão, rigoroso, porém, no inverno. A vila de ruas largas e prédios bonitos. Fecha aspas. Nota 19. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1934, página 1. Saul Irineu Farina, amigo de Afonso Lazarete e destacado pelos religiosos como um, abre aspas, digno prefeito, bom católico e bom brasileiro, fecha aspas. Nota 20. Paróquia São Luís Gonzaga, Livro Tombo, 1934, página 2. Como destaca o padre Paulo Augusto Farina, filho de Saul Irineu Farina, o fato de tal cidade ser pequena, abre aspas, proporcionou a todos um contato mais próximo com a religião, fecha aspas, de modo que praticamente, abre aspas, todas as famílias participavam ativamente das atividades paroquiais. Sua mãe era muito devota e seu pai, por ter sido prefeito entre os anos de 1930 a 1938, mantinha contato e amizade com os sacerdotes, bispos e seminaristas, levando as crianças a terem esse contato também. Fecha aspas. Manifestava um pensamento similar, declarando que Alfredo Chaves progredia, abre aspas, a olhos vistos, dia a dia embelezando-se de novas edificações que pontuam aqui e ali, ora subindo a encosta de uma colina,
ora estendendo-se numa curva de rua para surgir mais longe, dominando todos os quadrantes da nossa pitoresca urbe. Fecha aspas. Além disso, ele destacava que as edificações ali existentes gradualmente perdiam o, abre aspas, antiquado aspecto colonial para se mostrarem em elegantes bangalôs, dignas de figurarem em qualquer dos bairros mais elegantes da metrópole gaúcha. Fecha aspas. Nota 21. Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Relatório referente ao exercício de 1936 do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Alfredo Chaves, Livraria e Tipografia Pessato, 1937. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Veranópolis, uma terra de veraneio. A década de 1940 ficaria marcada pela necessidade de se alterar o nome da cidade, devido à existência de uma localidade homônima na região sudeste do Brasil. Rogério Gagliassi, prefeito entre 1938 e 1945, decretou que o município passaria a se chamar Tapir, que significa anta na língua indígena tupi-guarani. Encaminhada a informação ao Conselho Nacional de Geografia, a ideia não soou interessante para alguns importantes setores da cidade, que, incomodados com a indiferença do mandatário, uniram-se à Associação Comercial e Industrial, iniciando uma vigorosa campanha contra o decreto. O prefeito, por sua vez, ironizando-os, afirmou que era, abre aspas, interessante e útil a intervenção da associação comercial no caso, embora um pouco tardiamente. Fecha aspas. Farina, 1992, página 151. A busca por um novo nome mostrava-se uma necessidade, e Mansueto Dalpai seria o responsável por apresentar a sugestão mais relevante: Cidade Veraneio, ou simplesmente Veranópolis. Essa ideia foi prontamente aceita e apoiada pela Associação Comercial por se tratar de um nome, abre aspas, muito mais significativo, tendo em vista a ótima situação climática e especial para o veraneio, bem como o fato de não existir no país nome semelhante que possa dar origem à confusão. Fecha aspas. Farina, 1992, página 153. Criado o consenso, dá-se início a uma ampla movimentação política que irá se sobrepor aos desejos do prefeito, fazendo com que a indígena Tapir se transforme na cidade veraneio. Tal sugestão foi encaminhada a Mansueto Bernardi, então residente em Porto Alegre. Intelectual e político influente, Bernardi imediatamente interveio junto ao Conselho Regional de Geografia. E para exercer maior pressão, a Associação Comercial e Industrial enviou telegramas para Ernesto Dornelles, interventor do Estado, ao Dr. Alberto Pasqualini, então secretário do Interior e do comandante da Terceira Região Militar. Farina, 1992, página 153. Em Porto Alegre, o jornal Diário de Notícias destacava, abre aspas, Alfredo Chaves, cidade que todos pensavam mudar para Tapir, terá, de hoje em diante, a denominação expressiva de Veranópolis, conforme sugestão apresentada pelas classes mais representativas do município. Fecha aspas. Nota 22. Diário de Notícias, 18 de novembro de 1943. A percepção da cidade como local de veraneio seria intensificada na década de 1950. Afinal, como enfatizava Saul Irineu Farina em sua segunda gestão administrativa, em 1958,
Não poderíamos deixar de nos valer dos bem apropriados aspectos de que nossa comuna goza para explorar semelhante atividade industrial. Contamos com um invejável clima e com uma situação topográfica admiravelmente privilegiada. Diante de tais possibilidades, o mandatário ressaltou o sentimento de espanto e admiração dos viajantes que se dirigiam a Veranópolis. Abre aspas. Quem, viajando em ônibus de passageiros, não reparou o pasmo de que são tomados os estranhos ao percorrer as encostas sinuosas de nossos vales e quantas exclamações são ouvidas então. Fecha aspas. Nota 23. Prefeitura Municipal de Veranópolis. Relatório referente ao exercício de 1956 do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Porto Alegre, 1957. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Imagem da vista da região central de Veranópolis, 1949. Foto Bride, acervo do Montver. Na foto destacam-se as construções já em alvenaria, compondo uma cidade organizada e bela. Foto em preto e branco. Imagem do Vale do Rio das Antas, Veranópolis, década de 1960. Foto Parise, acervo do Montver. Na foto, ganha destaque entre os morros a Ponte Ernesto Dornelles, sobre o Rio das Antas. Foto em preto e branco. Para Saul Irineu Farina, o turismo seria uma atividade muito importante para o município, devendo-se estudar a viabilidade de se construir um, abre aspas, hotel modelar, um hotel construído com todos os requisitos para o fim a que se destina, tendo em seus arredores amplo parque no qual o veranista encontrará uma distração, seja praticando os mais variados esportes, seja entretendo-se em contemplar a prodigiosa natureza. Fecha aspas. Afinal, o município seria detentor de, abre aspas, visões panorâmicas surpreendentes, fecha aspas, em que se destacavam as, abre aspas, furnas naturais, quedas d'água, além das engenhosas obras de arte, como a ponte sobre o Rio das Antas, os túneis e os viadutos que constituem atrativos sem par para os visitantes. Fecha aspas. Além desses atrativos, Farina reafirmava sua ambição em fomentar a atividade turística no município, destacando que os, abre aspas, embelezamentos que procedemos na cidade foram o primeiro passo para a concretização de nosso ideal. Fecha aspas. Nota 24. Prefeitura Municipal de Veranópolis. Relatório referente ao exercício de 1956 do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Porto Alegre, 1957. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Portanto, quase 40 anos após os embates entre sacerdotes, governistas, moradores e visitantes, o turismo local passou a ser percebido como uma ampla possibilidade para o desenvolvimento local. A administração de Saul Irineu Farina ficou marcada na memória local pelas flores e árvores cultivadas com um apreço em praças, canteiros e jardins, demonstrando uma preocupação com a paisagem urbana e a própria zeladoria do município. Assim, atento à manutenção e à preservação dos espaços públicos, ganharam destaque internacional os dois, abre aspas, artísticos arcos de cimento armado, erigidos às entradas sul e norte da cidade, revestidos completamente de cristais de rocha e das mais variadas pedras semipreciosas e multicores, todas extraídas do subsolo veranense. Fecha aspas. Com as inscrições, abre aspas,
Seja bem-vindo, amigo, fecha aspas. E, abre aspas, feliz viagem, amigo, fecha aspas. Nota 25. Prefeitura Municipal de Veranópolis. Relatório referente ao exercício de 1956 do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Porto Alegre, 1957. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Imagem da construção do Arco Norte, Veranópolis, 1956. Foto Parisi. Acervo do Moonver. Na foto, duas armações de ferro e madeira denotam o processo de construção dos arcos. Ao fundo, vê-se o centro da cidade. A foto está em preto e branco. Imagem do Arco Norte, Veranópolis, 1957, aproximadamente. Foto Parisi, acervo do Moonver. Na foto, os arcos já estão prontos e embelezam a cidade. A foto está em preto e branco. A imponência das construções chamou a atenção do geólogo Dr. José M. Fuster, professor do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid e membro do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Durante sua visita a Veranópolis, ele manifestou seu espanto, declarando que somente em algumas poucas cidades do mundo alguém pode, abre aspas, encontrar-se tão agradavelmente surpreendido como em Veranópolis, fecha aspas. Uma cidade onde, ao chegar, o viajante, ao ver seus majestosos arcos de boas-vindas, pensa que chega à cidade em suas festas anuais. Então, sai de seu assombro quando comprova que são arcos sólidos e perenes e lhes convidam a passar mais devagar por esta agradável cidade, qualquer que seja o dia. Nota 26. Prefeitura Municipal de Veranópolis. Relatório referente ao exercício de 1956 do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Porto Alegre, 1957. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Além disso, o estudioso ponderou que, se o, abre aspas, viajante leigo se detém para admirar a originalidade e beleza das entradas da cidade, o entendido em ciências da natureza não encontra palavras para descrevê-los. Fecha aspas. Para ele, os arcos de acesso e saída de Veranópolis seriam, abre aspas, verdadeiros museus geológicos do que pode estar orgulhoso o povo de Veranópolis. Fecha aspas. Ali, ao ar livre e à espera do olhar atento, estão expostos ágatas, calcedônias, quartzos, ametistas, zeólitas e tantas outras variedades de minerais encontrados no subsolo do município, em exemplares de tal perfeição e de tal beleza que seriam invejados pelos mais célebres museus de ciências naturais de todo o mundo. Por fim, o geólogo destacou o zelo apresentado por Saul Irineu Farina. Nota 27. Prefeitura Municipal de Veranópolis. Relatório referente ao exercício de 1956, do prefeito municipal Saul Irineu Farina. Porto Alegre, 1957. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Pelas coisas de sua cidade e uma intuição extraordinária para conservar aquilo que nos brinda a natureza e que tantas vezes é desprezado. Eu me permito a felicitar o atual prefeito por ter levado a cabo uma obra tão fora do comum. Eu não duvido que isto será motivo para que o nome de Veranópolis seja conhecido em todo o mundo como um centro famoso pela beleza de seus minerais. Da gestão de Saul Irineu Farina,
entre 1956 e 1959, é importante ressaltar a criação do Conselho Municipal de Turismo, através da Lei nº 436, de 10 de junho de 1958, com a função de ser um órgão auxiliar da administração. Além de membros do poder público, o Conselho delegava participação à sociedade civil organizada, como a Associação Comercial e Industrial, a Associação Rural, a Sociedade Alfredo Chavense, o CTG Rincão da Roça Riuna e o Aeroclube de Veranópolis. Também faziam parte do Conselho, abre aspas, 3 estudiosos dos problemas atinentes ao turismo de livre nomeação do prefeito municipal. Fecha aspas. Nota 28. Lei nº 436, de 10 de junho de 1958. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. De Princesa dos Vales à Terra da Longevidade. Veranópolis recebeu na década de 1960 a alcunha de, abre aspas, Princesa dos Vales, fecha aspas, conferida pelo escritor gaúcho Manoelito de Ornelas, durante uma conferência realizada na sede da Sociedade Alfredo Chavense, em abril de 1963. Nota 29. Jornal Correio Rio-Grandense, 24 de abril de 1963. Em periódicos do período, de circulação regional e estadual, a expressão passa a ser encontrada com frequência, muitas vezes ligada a matérias de divulgação do turismo na região, um setor que passou a ganhar maior atenção. Outro título que a cidade passa a adotar a partir da década de 1970 é o de, abre aspas, Berço Nacional Terra da Maçã, fecha aspas, devido à colheita do fruto que já se destacava na localidade de Lajeadinho. Durante os anos de 1960, essa região realizava festas para comemorar e divulgar a colheita. Com o tempo, além da festa da maçã, o setor agroindustrial passou a integrar feiras que também destacavam a diversidade da produção local. As décadas seguintes marcaram o início de grandes festas e festivais, como o Festival do Uísque e a FEMaçã, que inicialmente ocorria no distrito de Lajeadinho, até se constituir como festa municipal em 1971, festa estadual em 1973 e festa nacional em 1976, com a presença do presidente da República, Ernesto Geisel, e do governador do estado, Simval Guazelli. Foi nessa mesma época que Elias Ruas Amantino, abre aspas, uma das pessoas mais influentes e conhecidas de Veranópolis, fecha aspas, Júnior, 2011, refletiu sobre a importância de se valorizar continuamente a imagem da cidade. Ao encaminhar um cartão postal para Valdir Tedesco com votos de boas festas, Amantino destacou, abre aspas, o postal contém uma vista de nossa cidade, tal qual recebemos de nossos pais. Cabe a nós, através de um trabalho perseverante, entregar aos nossos filhos, se possível, ainda mais linda. Trabalhemos para que isso aconteça. Esta é a nossa mensagem de Natal. Fecha aspas. Nota 30. Correspondência Elias Ruas Amantino e Valdir Tedesco, 1970. Coleção Elígio Parisi. Acervo do Monver. Nesse período, as relações público-privadas de gestão do turismo ganharam impulso através da reativação do Conselho Municipal de Turismo, durante a gestão do prefeito Nadir Perufo, 1969-1972. O órgão teve importante atuação nas atividades do setor,
como, por exemplo, na execução da Festa Municipal da Maçã, de 1971, na participação no Congresso Estadual de Turismo, em 1971, realizado na cidade de Passo Fundo, na criação de estratégias de divulgação do município junto aos variados veículos de imprensa da capital, na participação na campanha, abre aspas, construamos um hotel em Veranópolis, fecha aspas, no estudo de potencialidades do Belvedere de Monte Bérico, atual Belvedere do Espigão, e no projeto de embelezamento do Balneário Retiro. Nota 31. Prefeitura Municipal de Veranópolis, Relatório da Administração 1969-1972, Veranópolis, 1972. Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Quanto ao balneário do Arroio Retiro, há registros de sua utilização por banhistas desde a década de 1940. Contudo, foi nas décadas de 1970 e 1980 que o espaço se popularizou e passou a receber investimentos em infraestrutura por parte do poder público municipal, sobretudo nas administrações de Nadir Perufo e Elias Ruas Amantino. O local ficou marcado na memória local como espaço público voltado para o lazer familiar, pelo atendimento prestado pela família de Jacques Bissani e Neiva Pessim, proprietários de um restaurante e bar que servia aos banhistas. Imagem do Balneário Retiro, Veranópolis, década de 1970. Foto Parisi, acervo do Montver. Na foto, centenas de pessoas se divertem banhando-se nas águas do balneário ou tomando sol e conversando. Ao fundo, a mata nativa. A foto está em cores. Imagem da vista do Vale do Rio das Antas, atual Belvedere do Espigão. Veranópolis, janeiro de 1974. Foto Parisi, acervo do Montver. Na foto, vê-se ao fundo a grandeza das montanhas que conformam a serra. Em primeiro plano, destacam-se os automóveis da época estacionados de frente para o Belvedere. Há pessoas visitando o local. A foto está em cores. A década de 1970 marcou o surgimento dos dois principais hotéis da infraestrutura turística de Veranópolis até o presente: o Hotel Princesa dos Vales e o Verona Parque Hotel. Sobre a criação do primeiro, Alaide Gomes Rodrigues, 2024, recorda: o tio Demétrio de Lacerda havia comprado o Hotel Zanqueta. Tinha muita procura e na época tinha só o da frente, e o tio Demétrio construiu, porque foi o tio Demétrio que construiu Princesa dos Vales. Na época se ocupava os dois hotéis, tinha muito movimento. Tinha na época aquele pessoal do Sesc que vinham aquelas excursões todos os anos, então sempre foi muito, muito movimentado. Na época tinha a Boito, Ramantino e Companhia Limitada, e estava começando a Microvera. Tinha muita gente de fora e ficava todo mundo hospedado, os engenheiros, esse pessoal trabalhava. E os viajantes, como a gente dizia na época, vinha viajante da Souza Cruz. Eu me lembro daqueles caminhões. Então era assim, sempre o hotel tinha movimento. Toda a família de Alaide se dedicou às funções cotidianas do hotel. Demétrio de Lacerda atuava como gerente, sua tia Ana Asfredo era responsável pela boate e lancheria, enquanto seus pais, Manuel Gomes e Hilda Lacerda Gomes, cuidavam da recepção e da cozinha, respectivamente. Posteriormente, o empreendimento foi vendido para o Grupo Siviero. Imagem do Hotel Princesa dos Vales, Veranópolis, década de 1980. Foto Parisi, acervo do Montver. Na foto, destaca-se a lateral do novo hotel.
A foto está em cores. Conforme aponta a Helena Farina Casarim, 2024, o Verona Park Hotel surgiu como uma proposta diferenciada de hotel, a partir da iniciativa de 4 médicos e suas esposas, Mário e Helena Casarim, Eduardo e Nair Reginato, Olímpio e Elza Guiuno e João Davi e Marilza Resch. O projeto e a construção do hotel foram tão significativos para o turismo da microrregião que sua inauguração contou com a presença do governador do estado, Simval Guazelli. Com a saída dos casais Reginato e Guiuno, a gestão do empreendimento foi assumida por Helena Farina Casarim e Marilza Ribeiro Resch, que permaneceram na função por 45 anos. O projeto seguia uma perspectiva de estrutura, qualidade e organização que remete às reflexões propositivas de Saul Irineu Farina, afinal, edificado em um cenário tipicamente europeu, o Verona Park Hotel oferece aos seus hóspedes um ambiente de requinte e conforto perfeitamente integrado à natureza, em meio a um parque de pinheiros e árvores nativas, revelando a beleza única e incomparável da Serra Gaúcha. O Verona Park Hotel possui 2.700 metros quadrados de área. As 11 cabanas, que abrigam 22 apartamentos independentes no total, estão distribuídas ao longo de todo o parque. No estacionamento interno, estão disponíveis 50 vagas para os hóspedes. Na sede central, servimos o café da manhã diariamente com vista para o jardim. Também há os espaços para lazer, como a sala de estar com lareira e 2 terraços. A vegetação é integrada ao hotel em perfeita harmonia. Oferecemos área com piscina e banho de sol durante o verão. Aproveite o calor e a vista maravilhosa. Para as crianças se divertirem, temos o parquinho coberto pela sombra das árvores, que rende muita diversão para toda a família. Verona Park Hotel, 2024. Imagem do Verona Park Hotel, Veranópolis, 1975. Autoria não identificada, acervo privado de Helena Farina Casarim. Na foto, destaca-se a fachada da sede do hotel, contornada por bandeiras do Brasil, do estado, de Veranópolis, entre outras. A foto está em preto e branco. Nesse contexto, o turismo em Veranópolis já parecia dialogar de modo consolidado com algumas proposições turísticas europeias, entre elas a prática da vilejgiatura, que se trata de repousos ou férias passados em campos, praias ou balneários. A ideia de uma cidade de veraneio parece ter se antecipado a essa proposta, embora tenha optado por, aparentemente, se distanciar de relações mais intensas entre os espaços culturais e naturais. A partir de 1981, além de suas belezas naturais, a cidade passou a chamar a atenção por outra razão. Uma matéria, publicada na Revista Geográfica Universal, classificou Veranópolis como um dos, abre aspas, celeiros de longa vida pelo mundo, fecha aspas, devido ao expressivo número de 17% da população residente no município ser constituída de idosos, enquanto a média nacional era de apenas 3%. Na década seguinte, em 1994, iniciaram-se pesquisas científicas voltadas à compreensão desse índice, com estudos epidemiológicos sobre o envelhecimento financiados pela Organização Mundial da Saúde, Instituto Moriguchi, 2024. A alcunha de Terra da Longevidade ganhou ainda mais força a partir de meados da década de 1990, o que, além de impulsionar o turismo com a rota Termas e Longevidade como principal indicativo, levou à criação de políticas públicas específicas
para a faixa etária 60 a mais da população. Isso se concretizou em inúmeras políticas públicas e parcerias público-privadas, entre as quais se destacam a criação do Grupo de Convivência da Longevidade, convênios com instituições de ensino e pesquisa para estudos sobre envelhecimento e qualidade de vida, adaptações no plano diretor do município, a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso, os constantes investimentos de melhorias e ampliações da Casa Lar São Francisco, a idealização e criação do Centro de Convivência Ivo Zanella, voltado ao convívio entre todas as idades, a realização de eventos como a primeira mostra Longevidade e Bem-Estar e, mais recentemente, a criação do Instituto Moriguchi. Os pesquisadores e geriatras Emílio Moriguchi e Elizabeth Michelon, com apoio da Prefeitura Municipal de Veranópolis, iniciaram em 1994 o projeto Veranópolis, destinado à investigação dos fatores que destacavam o município na questão da longevidade. As atividades tomaram tamanhas proporções que o projeto foi transformado em um instituto, Instituto Moriguchi, 2024. Um centro de estudos e aplicações práticas voltados ao processo de envelhecimento, buscando compreender e promover a qualidade de vida e plenitude ao longo de todos os estágios de desenvolvimento do ser humano. Nesse contexto, o Instituto, abre aspas, coloca-se neste cenário como um dos principais atores neste movimento, proporcionando conhecimento, fomentando hábitos e promovendo saúde à comunidade, seja ela local ou não, científica ou não, especializada ou não, interessada ou não. Fecha aspas. As diretoras do Instituto, Berenice Verli e Neide Bruscato, que compartilham a função com os médicos Emílio Moriguchi e João Senger, destacam a relação entre turismo e longevidade e, por consequência, a visibilidade do município. Veranópolis foi a primeira cidade que começou a pesquisa sobre o envelhecimento. São 30 anos. A gente construiu essa identidade. Aqui, eu sinto que a gente é a base para muitas pesquisas de fora. Aqui começou, depois começou lá em Minas Gerais. A Cidade Amigo do Idoso, a gente começou aqui, e aí foi para várias cidades. Paraná veio para cá conhecer, São Paulo também. Então a gente é uma base muito boa. A gente não é mais a cidade com maior expectativa de vida, mas ela construiu uma base de estudos de envelhecimento. E daquela época ficou terra da longevidade. Na verdade, eu acho que a gente tem bons hábitos ainda. Pessoas que moram no interior ainda, as feiras ecológicas, e a gente trabalha essa questão, faz palestras, seminários. Os fatores da longevidade é a espiritualidade, a alimentação equilibrada, a convivência na família. O pessoal vem buscar isso. Então, a gente construiu um caminho. São 30 anos. Por que a URGS vem para cá? Porque São Paulo, a INCOR, nota 32, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vem para cá fazer pesquisa? Então a gente é uma base de exemplo. Mas o que eles querem é saber o que leva à longevidade. Por que é a terra da longevidade? Porque a gente tem um trabalho de pesquisa de 30 anos que mostra o que leva a uma longevidade com qualidade de vida. Bruscato, 2024. Veranópolis ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente graças ao projeto Veranópolis, graças a esse projeto de pesquisa que começou a analisar envelhecimento aqui. Então, eu acho que a importância para a cidade é inominável, em termos de retorno que trouxe, de conhecimento, de investimento, de turismo, inclusive.
Imagina o que seria hoje a de Veranópolis sem esse título de terra da longevidade. Onde é que Veranópolis, abre aspas, estaria no mapa, fecha aspas, se não fosse tudo que surgiu a partir daí? Tem FEMAÇã, tem várias coisas que acontecem, que envolvem outros setores e são super importantes. Mas não sei se isso teria, sozinho, conseguido dar essa visibilidade e essa expansão, esse conhecimento do Brasil e do mundo de quem é Veranópolis no mapa. Verli 2024. A relação entre o turismo e a longevidade é abordada por Antônio Henrique Chiaradia, 2024, nota 33. Foi secretário da pasta do turismo em 2 momentos, 2001 a 2004 e 2015 a 2017, que há 30 anos atua como guia turístico na Serra Gaúcha. Ele traz alguns apontamentos sobre a união desses fatores, recordando dos primeiros passos da regionalização do setor. As prefeituras todas tinham esse cuidado com as cidades. Naquela época não tinha essa cooperação que hoje nós temos em termos de associação, a Tua Serra, de roteiro, termas e longevidade. Era cada um por si e cada um queria fazer o melhor, porque achava que iria atrair o maior número de pessoas. Essa questão de roteiros foi surgindo depois, finalzinho da década de 90, quando se pensa em criar roteiros turísticos. Embora a Tua Serra já existisse, cada um ainda trabalhava individualmente. E aí, com o passar dos anos, foi mudando essa visão. Foi sendo buscado unir os municípios em torno de roteiros, no qual Veranópolis acabou entrando nesse roteiro turístico, que eu ainda me lembro lá no final de 90, quase início de 2000, foi uma reunião na Casa da Cultura para definir o nome desse roteiro, que unia os municípios. Daí que surgiu o Termas e Longevidade, que era justamente para unir as águas termais, que estavam começando na nossa região, e a longevidade, por Veranópolis ter esse título de Terra da Longevidade. Em sua diversidade de setores, o turismo também abre espaço para a economia criativa e de preservação dos saberes tradicionais presentes no município, refletindo no complemento da renda de muitas famílias, sobretudo de mulheres dedicadas ao artesanato. O projeto de pesquisa contemplou as atividades desenvolvidas por 4 artesãs, membros da Associação dos Artesãos de Veranópolis, Arteve. Miriam Mazarolo Zardo, que trabalha com macramê e dressa. Neiva Frari Bassani, que trabalha com tear e tricô. Santina Beck Mossi, que trabalha com dressa e crochê. E Terezinha Reck Moro, que trabalha com a trança da palha de milho. Na maioria dos casos, essas mulheres aprenderam as técnicas com as suas mães e avós. A partir dos cotidianos familiares, surgem as necessidades do artesanato voltado à vida. Eu aprendi com a minha mãe desde criança, de 6, 7 aninhos. A gente já fazia, era um trabalhinho que era tudo em nó. A gente começou por essa pecinha aqui, descanso de panela. Mas a gente fazia bem grande, que daí servia como tapete. E daí a gente tingia as palhas. Mas no começo era só natural, assim. Era produzido em casa. A gente cuidava, deixava o milho amadurecer bem na época da colheita. E a gente colhia o milho, levava num paiol, e então a gente selecionava, escolhia aquelas mais bonitas e deixava embalado, guardava em sacos, assim. E daí o pai, meu falecido pai, sempre pendurava, tinha um lugar no porão, daí ficava fresquinho e também não podia entrar bichinhos. E depois eu aprendi o processo do enxofre, que a gente passava o enxofre. Aí a palha ficava branquinha, e daí nenhum bichinho mais atacava, entrava nas palhas. Moro, 2023.
O crochê eu aprendi com a minha tia desde os 9, 10 anos. E a Dressa com essa idade, com a minha mãe. Na colônia, naquele tempo, não tinha outra coisa, então a gente fazia. Com 10, 12 anos, eu já tinha uma máquina manual de costura e eu já costurava. Fazia as costuras retas, depois, com o tempo, eu aprendi a costurar. Naquela época, as mães faziam os crochês, os acabamentos, porque as roupas de criança era tudo feito em casa, não tinha o que comprar. Então elas faziam os acabamentos nas golinhas, nas mangas, faziam um enfeitezinho. Mossi 2023. O macramê antigamente, quando eu aprendi, não tinha essas linhas que temos hoje. Então a gente fazia naquelas bolsas, naqueles sacos de açúcar, de farinha, que vinham antigamente. Com a linha que descosturava o saco, a gente confeccionava o macramê. Zardo 2023. Eu me achei ali, na tecelagem, porque é uma mistura de fios, é uma mistura de texturas. Dá para criar muita coisa. Eu acho que ele é muito. Dá para criar, a criatividade faz parte da vida da gente. A gente precisa disso. Eu acho importante o artesanato do tear e do tricô, porque tu veste pessoas. Então acho que é diferente. Bassani 2024. A Arteve possui inúmeros associados que trabalham com as mais variadas formas de artesanato, como trança em vime, tanoaria, escultura, patchwork, pintura e produtos oriundos de agroindústrias. Conforme Terezinha Moro, 2023, a entidade conta com o apoio do poder público local, através da seção da Casa Sareta, como espaço de visibilidade e comercialização de seus produtos. Além disso, outros órgãos também auxiliam ou já auxiliaram, como a Emater, os sindicatos de trabalhadores rurais da microrregião e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG-RS. Se a cada, abre aspas, novo momento, as relações das pessoas com o espaço e o tempo mudam, bem como o perfil das famílias, as escolhas de lazer e as viagens ou o tipo de trabalho exercido, fecha aspas, Gastal, 2005, página 15. Hoje, Veranópolis se mostra atenta e propositiva em relação às suas perspectivas de futuro. Ao entrelaçar turismo, cidade e natureza com a valorização dos idosos, de suas vidas e dos complexos fatores que lhes permitem alcançar a longevidade em Veranópolis, a localidade se valoriza social e turisticamente como um todo. Imagem de exemplar do artesanato comercializado junto à Casa Sareta. Sporta, produzida através da trança da palha do milho. Veranópolis, 2022. Autoria de William Sigonini. Acervo da Atua Serra. Na foto, destaca-se a pequena bolsa feita de palha. Ao fundo, outros produtos de palha estão expostos. A foto está em cores. Segundo Adriana Tavares, 2002, página 17, a atratividade turística passa pelo reconhecimento e pela importância atribuídos a esses elementos na localidade onde estão inseridos. A valorização sociocultural que o atrativo possui ou recebe é imprescindível para mostrar sua relevância no panorama turístico do local. Logo, ser chancelada como uma cidade amiga do idoso por uma entidade internacional do porte da Organização Mundial da Saúde acarreta um vigoroso capital simbólico, que pode vir a dialogar com múltiplas possibilidades locais e regionais. É precisamente nesse contexto que a percepção do turismo como uma atividade do, entre aspas, e não do, entre aspas,
se torna ainda mais significativa. Afinal, abre aspas, muitas cidades se transformarão em destinos turísticos importantes e passarão a disputar visitantes num mercado cada vez mais competitivo e profissionalizado. Fecha aspas. Gastal, 2005, página 20. Por fim, como destaca Ecléa Bose, 2003, página 199, abre aspas, memória dos velhos desdobra e alarga de tal maneira os horizontes da cultura que faz crescer junto com ela o pesquisador e a sociedade em que se insere. Fecha aspas. Em Veranópolis, essa perspectiva não se mostra distanciada de seu campo turístico atual. Imagem da Casa Sareta, atual sede da Arteve e do Centro de Atenção ao Turista. Veranópolis, 2022. Autoria de William Sigonini. Acervo da Atua Serra. Na foto, destaca-se a fachada da sede, com suas janelas em azul em contraste com as paredes em amarelo claro. Grandes árvores e um gramado circundam a casa. A foto está em cores.